Qual cantor tu gostaria de ver aqui no aniversário da cidade? Luan Santana? Luan Santana? É. Canta uma dele aí. Canta uma música dele. Música dele? Luan Santana? Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, 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 tchê. Gustavo Lima e você. Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem daqueles casais que gostam de frequentar lugares onde eles fazem trocas. Eu inclusive já fiz alguns vídeos desse e tem um padrão, quase sempre é o marido que faz questão de levar a esposa. Os caras começam a desenvolver um certo desejo de ver um cara desconhecido ali interagindo com a madame, e quando acontece isso do casal se dirigir até esse ambiente e chegando lá ninguém escolhe a esposa, isso é um tipo de desfeita. Onde já se viu? Pode ficar com a esposa do cara. O ambiente já não é propício para isso. Claro que eu não vou ficar julgando a aparência dos outros aqui, mas esse casal me parece perfeitamente normal. Tanto o cara quanto a madame também, ela certamente tem as qualidades dela e o marido exige explicações, porque geralmente é caro para você entrar nesse tipo de lugar e o cara vai gastar um dinheiro para sair no 0 a 0? Não, isso não pode ficar assim. E é exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, e eu convido a todos vocês a conhecerem mais essa história impressionante desse casal que optou pela vida liberal. Não adianta dizer, pode ser o homem mais tradicional do que for, que vai falar que não tem curiosidade disso, que é mentira, é hipocrisia. Todo homem tem essa curiosidade. O maior vazio que eu tenho é isso. Ela, por si só, parece que os caras correm, tem medo. Mas será que é por causa da postura dela? Não, eu acho que os caras, os solteiros, eles gostam mais de solteira. É porque eles podem... O que acontece? Eles têm... Se ele tá interagindo com uma solteira, ele sabe que ali não tem nenhuma regra, que ali não tem nenhum limite, não tem ninguém que pode não gostar de alguma coisa, de algum problema. Travado, né? Isso, já com o casal, ele fica assim, eu não posso ficar falando gracinha no ouvido, eu não posso ficar querendo assim, vamos, sabe? E ficar tipo de estilo muito namoradinho. Eu sou muito tranquila, sabe? Ela também é muito tranquila hoje, entendeu? Não tem problema. Até quando a pessoa faz amizade com a gente, a pessoa tem liberdade de abraçar, beijar ela, passar a mão nela. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Entendeu? Os amigos próximos, quem curte o swing com a gente, todo mundo sabe como a gente é muito tranquilo, entendeu? Então tem uma liberdade muito grande. Hoje em dia a gente interage em locais diferentes, assim, tipo... Porque eu, depois, apesar de no início ele ficar mais travado, depois eu me dei um pouquinho mais travado e ele se soltou demais. Sinceramente eu não tô acreditando nisso não. Daqui a pouco estão passando a mão nele também. Se o cara tá soltinho desse jeito e eles têm esse tipo de costume que acabaram de revelar aí no podcast, isso significa que é tudo uma questão de tempo. Se esse cara faz tanta questão assim de ver a esposa saindo com outros caras, uma hora ou outra vai bater a curiosidade. Ele não tá solto, querendo experienciar novas aventuras? E a esposa dele já começou falando que todo homem casado tem essa curiosidade de ver a sua esposa interagindo com outros caras. E talvez no ambiente que ela frequenta, isso pode acontecer com bastante frequência. Todo homem, principalmente que vai na casa de swing, é porque ele tá querendo. Mas isso não quer dizer que são todos, né, senhores? Isso só quer dizer que os maridos que já morreram por dentro, aqueles que têm um parafuso a menos, têm esse desejo. Igual é o caso do marido dela. Ele declarou aí que é muito tranquilo e quando o pessoal faz amizade com eles, é normal o cara beijar a esposa dele, até passar a mão pra fazer aquele reconhecimento. E se isso não é morrer por dentro, então eu não sei mais o que é. Eu já até falei algumas vezes que o marido que tem esse tipo de desejo, de repente é porque ele já passou por algum trauma, pode ser que o cara pegou a esposa no flagra cavalgando em alguém desconhecido, e eu acho que alguns caras, para lidarem com isso, resolvem transformar esse trauma em feitiço e a esposa que lide com isso. Para essa senhora aí do podcast, por exemplo, é uma imensa satisfação, apesar que você viu ali que eles se queixaram que não é todo homem que tem coragem por ela ser uma senhora casada e alguns caras preferem ficar com a solteira mesmo. E isso é compreensível. Imagina só, você ficar com uma pessoa casada, com o marido dela assistindo tudo, isso pode gerar uma certa pressão psicológica, afetando dessa forma o desempenho do cara. Vai que dá uns 5 minutos no marido e ele recobra sua consciência e resolve sair na porrada com o Ricardão no meio do ato. Eu acho que isso é um problema que passa pela cabeça dos caras. Outro problema que pode acometer o marido que tem esse desejo de ver a esposa ficando com outros caras é que de repente o cara é simplesmente um broxa mesmo e não consegue dar conta do recado, e por isso mesmo ele terceiriza o negócio e por algum motivo ele passa a gostar de ver a esposa regozijando com terceiros. É raro, mas acontece sempre. E por último, mas não menos importante, o marido que expressa essa vontade para a esposa, ele pode
pode, por um golpe do destino, também se interessar por outros rapazes. E começa assim, o marido convence o Ricardão a entortar o pescoço da girafa, nisso o marido fica só manjando o Ricardão fazer o serviço dele, e uma vez que virou bagunça e ninguém é de ninguém, o maridão pode muito bem fazer a proposta, né? Deixa eu também, agora é minha vez. E como o Ricardão já tá com o modo fera ativada ligado, o cara tá cego dos olhos ali, castigando a esposa alheia, isso já é meio caminho andado pra ele aceitar. Pode vir, meu filho. E só lembrando, a esposa falou agora há pouco que todo homem tem esse desejo. Outra coisa bastante interessante que eu ouvi eles falando aí foi que o marido falou que tem homem que corre da esposa dele. Exatamente. Com certeza essa senhora aí tem as qualidades dela, parece ser uma pessoa comunicativa, deve ter bastante disposição também. E por que que os caras fogem? E segundo eles, isso acontece porque homem solteiro prefere ficar com outras madames solteiras, porque daí não tem regra nenhuma. O cara pode fazer o que ele bem entender, o cara pode se sentir à vontade pra proferir alguns xingamentos, mesmo sem ter intimidade com a pessoa. Já com a casada, não. Calma aí, meu filho. Tem que saber como chegar. Não é porque você vai ter uma relação com a pessoa que você pode esculhambar. Existe um código de conduta e o cara que vai sair com uma senhora casada, ele por consideração não vai se exaltar na hora do ato, vai manter a compostura. E isso acontece porque na hora do ato, o Ricardão fica reparando nas microexpressões faciais do marido que tá lá só observando, e caso o marido demonstre algum tipo de insatisfação, isso significa que o Ricardão tá exagerando. É claro que depois que o Ricardão consegue conquistar a confiança do casal, aí é até as ovas. Se deixar, até o marido entrar na dança também. Mas enquanto isso não acontece, se é a primeira vez que o Ricardão tá interagindo com a esposa, o mais recomendável é fazer só o básico, nada de ficar urrando que nem um animal. Como eu falei também, não é aconselhável proferir nenhum tipo de xingamento enquanto você não conhece bem o casal, ou seja, a única coisa que o cara tá autorizado a fazer é dar uma bela de uma lição na esposa, amorosamente falando, porque daí não dá nada. E o cara só tá autorizado a aumentar a intensidade dessa interação paulatinamente, senão o maridão fica bravo. E não deixa de ser interessante a gente notar que existe sim um código de conduta nesse ambiente, não é bagunçado assim de qualquer jeito, igual muita gente pensa que é só chegar lá e toma ele com a esposa de qualquer um. E se for ver, eles estão certo, porque embora pra gente pode parecer um negócio até meio bizarro, pra muitos homens esse é o maior vazio que eles têm, é esse só de imaginar a esposa se interessando por um outro rapaz. Agora imagina o cara que faz questão. E isso pode passar uma ideia falsa que o marido meio que deixou entender que tá lá a esposa e pode fazer o que bem entender, mas hoje a gente aprendeu que não é bem assim. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, mantendo respeito ao pessoal que aparece no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Teta pro Chasca Little Pistol, marido que leva a esposa na casa de swing, mas por um golpe do destino não encontra nenhum Ricardão querendo interagir com ela, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!